Graças e paz, meus irmãos, uma ótima noite para todos. Nós vamos seguir aqui o nosso estudo sobre missões no mês de agosto e é um prazer estar aqui com vocês. Nós falamos um pouco mais esse mês já sobre missões e vamos continuar o estudo durante essa noite. Mas antes eu queria ler com vocês um salmo. Salmo 96, salmo de número 96. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra e exultem. Rujam o mar e a sua plenitude. Folgue os campos e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse é o Deus maravilhoso, esse é o convite não, o imperativo, o mandamento, né, que o salmista aqui escreve para nós: cantai ao Senhor, anunciai entre as nações a glória do Senhor, dizer entre as nações que o Senhor reina, né? E dizer que Ele é o Criador dos céus e da terra, enquanto os ídolos são apenas, os deuses deles são apenas ídolos. E nós vamos adorar a Deus agora em oração, a esse Deus maravilhoso, clamando já o perdão de nossos pecados. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos te adorar e te bendizer pelo Deus maravilhoso que és, porque o Senhor é o Deus que olha para nós, o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos guia, o Senhor é o Deus de bondade, de amor, ó Pai, que tem feito grandes coisas por nós. Eu te louvo, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de nós, o Senhor mostra a tua graça e clamamos em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor nos capacite a falar desse Deus maravilhoso entre as nações, que possamos, do fundo do nosso coração, cantar entre as nações que o Senhor reina e que povos, Senhor Deus, possam se achegar a Ti. Clamamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos seguir o nosso estudo, como eu falei, sobre missões, tá certo? E nós vimos, por exemplo, já vimos 3 lições. A primeira delas é sobre o coração de Deus, a mensagem dele, né, que é de Gênesis a Apocalipse. A segunda, sobre o mundo de Deus, o mundo criado por Deus, que nós lembramos sobre aqueles povos que cabem nos nossos dedos, né, que é o dedão em inglês, o thumb, que é os tribais, hindus, unbelievers ou sem religiões, muçulmanos e budistas. Tribais, hindus, sem religião, muçulmanos e budistas, que nós temos que orar, e nós vemos depois na última vimos também agora vamos ver agora sobre a questão de receber as pessoas, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre o enviar e as pessoas, mas hoje primeiramente vamos falar sobre receber, e eu queria
ler uma frase aqui de William Burns, que diz assim: estou disposto a me desgastar por Deus. Estou disposto a suportar qualquer dificuldade, se de alguma forma puder salvar alguns. O desejo do meu coração é tornar conhecido o meu glorioso Redentor àqueles que nunca ouviram falar dele. Nós sempre pensamos sobre essa questão uh, de missões sendo somente o enviar, né? Nós enviamos missionários e perdemos um pouco o foco sobre a questão de receber pessoas. Eu queria ler com vocês um texto que se encontra lá no livro de Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler aqui do 37 em diante. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também, preste bem atenção, subiu também com eles um misto de gente, em outras traduções, uma multidão de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, cabo aos 430 anos desse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou do Egito, a terra do Egito, para esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Olha só, aqui é algo muito importante. Nós vimos aqui que um misto de multidão saiu, um misto de gente saiu juntamente com o povo de Israel. Mas olha só, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, pois depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem quebrareis nenhum osso. Toda a congregação de Israel fará. Olha só que importante o verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, ser-lhe-á circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra. Olha só que interessante. Se o estrangeiro quiser comer, ele pode comer, desde que ele seja circuncidado, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá. Então, a questão aqui do texto não é somente um estrangeiro ou qualquer estrangeiro, mas aqui é: se o estrangeiro for circuncidado, ele pode comer e será tido como natural da terra. A mesma lei age natural para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui para nós é que o estrangeiro e o peregrino, eles poderiam comer da Páscoa do Senhor, do Cordeiro do Senhor, se lembrar o que eles fizeram, desde que eles fossem circuncidados. E o interessante que eles não se tornariam, se tornariam estranhos. Pelo contrário, o texto vai nos dizer que será como um natural da terra. O estrangeiro se tornaria como um natural da terra.
Isso é muito importante de nós lidarmos. Por quê? A pergunta é: por que que Deus tirou o povo dele do Egito? Qual que é o objetivo de Deus? Por que que Deus quis, depois de 430 anos, tirar o povo dele do Egito? A gente tem uma visão muito humana disso. A gente tem uma visão muito superficial sobre isso. Na verdade, a gente tem uma visão até humanista sobre isso. E a gente se esquece que o foco de Deus não é eu e você. O foco de Deus é Ele. E olha só, lá em Êxodo, capítulo 9, versos 13 a 16, nos diz isso. Nos diz o motivo de Deus tirar o povo dele do Egito. Olha só, Êxodo, capítulo 9, versos de 13 a 16, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levante pela manhã cedo, apresente a Faraó, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixai meu povo para que me sirva. Pois essa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre todo o povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante sobre toda a terra. Ou seja, para que saibais que não há nenhum semelhante a ele, nenhum Deus semelhante a ele, e é igual o salmo que nós lemos: todos os deuses das nações são ídolos, mas Deus é o Criador da quê? Dos céus e da terra. Este é o propósito, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir e a ti e a teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, para que seja o meu nome anunciado por toda a terra. Ou seja, qual que é o objetivo de Deus a, a tirar o povo do Egito? Qual que é o objetivo dele? Para que todos os povos da terra pudessem ver quem ele era, o poder dele, que o nome dele seja anunciado por toda a terra. E isso se cumpriu? Sim, porque o texto que nós lemos mostra que uma multidão de gente, além dos egípcios, do povo de Israel, saiu do Egito com eles. Um misto de gente. Então, o foco de Deus é fazer o nome dele grande entre todos os povos. E esses povos, não somente o povo de Israel deveria ir, mas esses povos se achegariam a Israel. A esses povos se chegariam a Deus para conhecer mais sobre esse poder dele. E eu queria ler alguns textos para você do Antigo Testamento. Eu queria ler primeiramente Levíticos, capítulo 19, Levítico, capítulo 19, verso 34. Olha só o que diz aqui, que interessante. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes no Egito. Como natural. Verso 33 diz assim: Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não os oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro. E não somente isso, lá em Deuteronômio, capítulo 10, olha só, Deuteronômio 10, 18 a 20, diz assim: Que faz justiça ao órfão e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, pelo seu nome jurarás. Aqui Deus está falando, né? Deus está dizendo aqui que eles deveriam amar o estrangeiro como
eles foram amados e cuidados, porque eles foram estrangeiros. Desculpa, aqui eu confundi. Eles deveriam amar o estrangeiro, lembrando que eles foram estrangeiros no Egito. Esse é o desejo. E não somente isso, olha uma oração de Salomão que ele faz aqui em 1 Reis, capítulo 8, versos 41 a 43. Também ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier das terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para essa casa. Então, o que Salomão está falando? Esse estrangeiro que ouviu falar desses grandes feitos do Senhor, da mão estendida, dita lá em Êxodo, esse estrangeiro se achegará e orar ali nessa casa, que é a casa de oração do Senhor, né, o templo. Ouve tu nos céus, Salomão está falando, pedindo para Deus. Ouve é a oração desse estrangeiro. Lugar a tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei, Salomão falando, é chamada pelo teu nome. Olha só que interessante. Salomão orando e falando com Deus. Deus, se o estrangeiro vir aqui porque ele conheceu o que o Senhor tem feito, e por ele conhecer o que o Senhor tem feito, ele foi circuncidado, ele conheceu o Senhor, orar, atende a oração dele. Olha só em Isaías 56, Isaías capítulo 56, verso 6 e 7. Aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem, para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, e hoje você sabe que não é o sábado em si, não é, nós não guardamos o sábado, né? A ideia aqui é de adoração, de cuidado, de amor ao Senhor, não profanando e abraçando a minha aliança, ou seja, abraçando a aliança que Deus fez, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, no templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por isso que acontece o que eu li no nosso primeiro encontro lá em João capítulo 2. Jesus faz o azorrague lá de cordas e destrói tudo, todas as coisas, porque a casa de Deus não é conhecido como casa de oração para todos os povos ali, porque os povos que gostariam de se chegar e conhecer mais a Deus não estava conseguindo, porque estava tendo esse comércio. Mas olha que diz que Deus fala: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Esse é o desejo de Deus. E esse é o desejo de Cristo Jesus. Você pode falar assim, não, Jesus não tinha como objetivo pregar aos de fora. Ele mesmo diz, prega para os da casa. Naquela época era necessário pregar primeiramente os da casa de Israel. Não significa que ele não alcançou os outros. Ele teve contatos com outras pessoas. Mas a sua ordenança ali, em Atos capítulo 1, verso 8, diz: vocês vão receber o poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O desejo de Deus não mudou. Deus deseja ser adorado e fazer o nome dele grande entre todas as nações, todos os povos. O sonho de Deus, o desejo de Deus não mudou, continua a mesma coisa. Ele deseja que todos os povos se acheguem a ele. E o que é interessante é que ele mostra a sua glória
para todos os povos, para receber glória de todos os povos. E o que tem a ver isso com receber, Igor? O que tem a ver isso com receber as pessoas? Nós estamos vivendo num período na nossa história do mundo ímpar, porque nós estamos vivendo um período de que existem muitos refugiados no Brasil. Muitos refugiados. No total, no mundo, existem cerca de 89,3 milhões de pessoas que são refugiadas. O que são refugiadas? Pessoas que foram deslocadas à força do seu país. Eles não foram convidados para uma agência de turismo, para sair, para conhecer o Brasil, para conhecer outros países. Não, eles foram forçados, deixaram a sua casa, suas casas foram destruídas por guerra, eles não tinham condições alimentares, a fome afetou a sua vida, então eles foram obrigados a sair da sua casa, do seu país. 89 milhões de pessoas, cerca de 90 milhões de pessoas. 69% dessas pessoas são basicamente de 5 países. Sudão do Sul, 9%, Mianmar, 5%, Síria, 27%, Afeganistão, 11% e Venezuela, 18%. 31% são de outros países desse mundo. O que eu quero trabalhar com os irmãos? No Brasil, existem cerca de 61.730 pessoas reconhecidas como refugiadas. 61 mil pessoas. Dessas 61 mil pessoas, nós temos 50 mil de venezuelanos. Nós temos cerca de 3.900 pessoas da Síria. Nós temos cerca de 3.255 pessoas do Senegal. Nós temos 2.000 pessoas, um pouco mais de 2.000 pessoas da Angola. Nós temos do Congo mais de 1.600 pessoas, do Haiti mais de 1.300 pessoas, de Cuba mais de 1.078 pessoas, de Guiné, do Líbano, da Nigéria, do Paquistão, da Colômbia, de Bangladesh, do Iraque, de Mali, de Palestina, Gana, Serra Leoa, Libéria, Guiné, República Dominicana e de tantos e tantos outros países. Eu queria somente citar aqui um país. Nós temos 69 pessoas refugiadas do Marrocos. 69 pessoas. E uma dessas pessoas é membro da nossa igreja. Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Pela graça de Deus, Deus o alcançou já. Mas ele é membro da nossa igreja. E ele precisa também da nossa ajuda, das nossas orações. Ele precisa, porque ele está só aqui. E graças a Deus nós temos um grupo de pessoas que tem auxiliado, que tem cuidado dele, mas ele precisa. Está só num país que não conhece, que mal conhece, mal fala a língua, é difícil. E nós temos aqui, e ore por ele, entre em contato com ele, converse com ele, que é o Samir. Mas nós no Brasil temos cerca de 121 nacionalidades de refugiados morando aqui no Brasil. Igor, como é que eu posso auxiliar? O que eu posso fazer? Nós temos agências missionárias que trabalham com refugiados vindo para aqui para o Brasil. Nós temos a agência Mais, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. Somos, olha o que eles dizem, somos uma missão que trabalha apoiando cristãos em vários lugares do mundo, vivendo sob condições de guerra, catástrofes naturais ou perseguição religiosa. É a esses irmãos que denominamos de igreja sofredora. E eles estão acolhendo pessoas, irmãos que estão sofrendo nesses países, que estão vindo aqui no Brasil. Nós temos uma ONG
cristã chamado Compassiva, que auxilia refugiados. Eles têm um projeto chamado Lar, levando ajuda ao refugiado, que eles dão aulas de português, eles dão assistência jurídica e auxílio também para revalidação de diplomas, para colocar eles ah, em empregos, né, em trabalhos, ajuda ele com questão de currículos, dão amparo também. Você pode auxiliar de alguma maneira. Eles estão precisando, por exemplo, de pessoas que o auxiliem nesse banco de dados que eles têm com os refugiados. Estão precisando de professores de português, você pode auxiliar eles. O nosso irmão VJ, que é missionário da igreja do GAMI, parceiro, ele dá aula lá nessa compassiva. Através dele eu me aproximei mais dele, dei aula há algum tempo também de português para eles. Mas é uma maneira de você se aproximar, de conhecer. Nós temos meios, eu não consegui dados para saber quantos refugiados nós temos no Vale do Paraíba, em específico em São José dos Campos. Eu não consegui esses dados, mas tenha certeza, meus irmãos, nós temos. Nós temos venezuelanos, nós temos sírios, nós temos afegãos, nós temos vários muçulmanos. O que nós temos que fazer como cristãos? Recebê-lo, porque um dia nós fomos peregrinos também. Amá-los, nós precisamos acolher essas pessoas. Vamos lembrar aqui, refugiado não é alguém que saiu do seu país porque quis, ele foi expulso do seu país. Ele não é como nós brasileiros que vamos a países de primeiro mundo, né, buscar uma vida melhor por vontade própria. Eles não fizeram isso. Os refugiados foram expulsos do seu país. Eles vieram por causa de guerra, por causa de fome, por dificuldades de perseguição até mesmo religiosa. Eles saem forçados dos seus países. Qual que é o nosso papel, irmãos? Segundo o que a Bíblia nos diz, segundo o que Deus deseja fazer o nome dele grande entre as nações, é acolher, receber essas pessoas. Nós podemos fazer isso. Como eu falei, nós temos um irmão dentro da igreja, membro da igreja, que é refugiado marroquino. Ele está aqui. Entre em contato com o Rony, converse com ele, pergunte para o Rony como é que a gente faz para conversar, para ter uma hora com ele, para ir lá na casa dele, orar com ele, conversar com ele. Tem o Vitorino está à parte também. Quando ele estiver na igreja, converse com ele. Dê esse auxílio, receba essas pessoas. Porque um dia nós fomos peregrinos, como diz a palavra do Senhor. E pensando nisso, nós vamos agora ter o nosso momento de oração. E nós vamos orar pelos refugiados e nós vamos orar em especial por um povo não alcançado, como nós de costumeiro estamos fazendo agora no mês de agosto, tá? Nós temos um povo judeu caraíta na Lituânia, uma população de 300 pessoas. Não tem cristãos, não tem evangélico. Eles moram na Lituânia, como eu falei, país não alcançado. Eles são de origens, uma origem estranha, né? A forma do caraíta do judaísmo é tão estranha que os czares russos se classificaram como não-judeus, assim como os nazistas também fizeram. Assim, eles escaparam da Rússia e do Holocausto nazista. No entanto, os caraítas da Lituânia sabem que são judeus verdadeiros, seguem apenas a Tanakh, o Antigo Testamento, rejeitando interpretações rabínicas, o que por si só é muito raro para qualquer pessoa de origem judaica. Permite que cada crente faça sua própria interpretação e muitas vezes interpretam as escrituras em termos metafóricos.
Sua intenção é esconder a palavra de Deus em seus pensamentos e deixá-lo guiar as suas ações. Os Karaite tendem a adotar os costumes do seu país anfitrião, como, por exemplo, a Lituânia. Ideias para alcançá-los. Missionários podem manter conversas e debates abertos sobre diferentes interpretações do Antigo Testamento. Primeiro, devem tornar-se amigos amáveis dessas pessoas de pensamento livre. Ore por eles, ore por este país, ok? Nós vamos orar pelos refugiados e nós vamos orar por esses judeus de Karaite, na Lituânia. Que Deus levante missionários para lá. Feche os seus olhos. Ó Pai, nós queremos te adorar e te bendizer pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou de uma maneira tremenda, de uma maneira absurda, Senhor Deus. O Senhor nos ama ao ponto de dar o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos guiado. O Senhor, ó Pai, é o Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas, coisas que nós nem imaginamos. E o Senhor tem trazido pessoas para cá, Senhor Deus. O Senhor tem trazido pessoas para ouvir o Teu Evangelho, para ouvir, Senhor Deus, desse Deus amoroso, ó Pai. Infelizmente, eles vêm através de guerra, fome e de tantos outros meios complicados de perseguição, mas nada escapa da sua soberana vontade, ó Pai. Por isso, que em nome de Jesus nós como igreja possamos acolher essas pessoas, possamos amar essas pessoas, ó Pai. Que possamos, pela graça de Deus, Senhor, seguir o que as suas escrituras dizem, amar, acolher, não oprimir, porque elas não estão aqui, Senhor Deus, porque estão passando férias por decisões próprias, mas sim estão aqui por causa de perseguições, de guerras, fome, catástrofes, ó Pai, nos seus países. Pedimos que nós possamos amá-los, ó Pai, que possamos nos gastar, como diz a frase lida no início, nos gastar, para que o Teu Evangelho alcance alguns ali, Senhor Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida do Samir, que está conosco, que o Evangelho, a graça do Senhor o alcançou. Oro pela sua saúde, oro pelo que o Senhor cuide das suas costas, das suas dores, e que ele possa sentir em nós uma igreja que o ama em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço a tua mão, Senhor Deus, sobre o povo judeu da Lituânia, o povo Karaite. Eu oro para que o Senhor, ó Pai, levante missionários, para que o Senhor abra os olhos, Senhor Deus, deste povo, para que vidas ali, Senhor Deus, possam ser alcançadas pela graça de Jesus, que eles possam dobrar os seus joelhos e reconhecer que o Senhor, ó Pai, que o Senhor é com eles. Ó Pai, eu oro, em nome de Jesus, levanta missionários. Os campos estão brancos, ó Pai, levanta missionários para os campos. Pedimos e clamamos, ó Pai, cuide da tua igreja, do Jardim Satélite, cuide do seu povo, Pai. Dê emprego para que lhe está faltando, dê saúde, dê, Senhor Deus, sempre a graça, Senhor Deus, de ter um relacionamento íntimo contigo. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor possa cuidar de vocês. Semana que vem falaremos um pouco mais sobre missões e agora é a responsabilidade de ir aos povos. Abraço.